Muito bem, meninas. Conforme o cântico que nós ouvimos, nós lemos lá em Atos 17, de 24 a 25, o seguinte: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E eu vou repetir o versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O tema do nosso estudo de hoje, dando sequência aos atributos incomunicáveis de Deus, é autossuficiente, o Deus de infinita provisão. Recapitulando os nossos estudos até agora, nós tivemos, num primeiro momento, eu vou pedir a vocês que deixem o microfone fechado para não vir áudio para dentro. No primeiro estudo, nós vimos que nós fomos criadas por Ele e para Ele, para refletir a sua glória, como a Raquel falou no início. No segundo estudo, nós começamos já a ver os atributos incomunicáveis. Deus é infinito, ilimitado. No terceiro estudo, nós vimos que Deus é incompreensível, ele não pode ser conhecido por completo, mas ele pode ser conhecido o suficiente para termos a salvação através de Cristo Jesus e para prosseguirmos no nosso processo de santificação. No quarto estudo, nós vimos que Deus é autoexistente. Ele criou todas as coisas, ele nos criou, mas ele não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu. Ele é o início, o fim, ele é o alfa, o ômega. Nós vimos tudo isso no estudo número 4. E hoje, o tema do nosso estudo é autossuficiente, o Deus de infinita provisão. Por isso eu repeti o versículo 25, que diz que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Então, hoje nós vamos estudar o fato de Deus ser autossuficiente versus a nossa necessidade humana. O ser humano, ele sempre teve um desejo incontido de descobrir uma energia, uma fonte de energia ilimitada. Né? Várias invenções caminharam nesse sentido. Rodas, né, que deveriam rodar infinitamente. Quem não gostaria de ter um celular que não precisasse ser carregado, né, para que a gente não tivesse o incômodo de, às vezes, a bateria acabar no momento que a gente precisava? Quem não gostaria de ter um carro que não precisasse ser abastecido, não é? Mas essa não é a nossa realidade. Né? Nós vivemos em um mundo limitado, com necessidades, e nós mesmos temos necessidade. Nós necessitamos de sono, de descanso, de comida, de ar, de descanso. Né? São necessidades inerentes a nós, humanos. E nós fomos criados desta forma. Além de ter essas necessidades materiais, nós temos necessidades também relacionais e necessidades espirituais. Somente Deus é autossuficiente. E quando a gente volta para o nosso texto base, lá diz, como se ele precisasse de alguém. Ele não é servido por ninguém. Ele não precisa absolutamente de nada nem de ninguém. Ele criou e sustenta todas as coisas. Ele é uma fonte independente de sustento perpétuo e perfeito, ao contrário de nós. E embora existam algumas
linhas que dizem que Deus nos criou porque ele precisava de um objeto de amor. Não, isso não é verdade. Ele não nos criou por necessidade nem de companhia, nem de amor. Ele nos criou pela vontade dele, pelo poder da palavra dele. Nós é que precisamos dele a todo instante e nós devemos declarar essa necessidade e dependência diante do altar. E hoje nós vamos passar por momentos aqui que talvez possam parecer muito radicais, muito firmes, mas nós precisamos encarar as nossas necessidades e as nossas limitações de frente. Vejam que os atributos, eles vão sempre estar interrelacionados e um não exclui o outro. Nós já vimos que Deus é ilimitado. Agora nós estamos estudando a autossuficiência de Deus, ou seja, não, além de ser ilimitado, ele não precisa de nada nem de ninguém. Em Efésios 1, de 3 a 6, nós encontramos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, nós temos já uma certeza: Deus é autossuficiente. Nós vamos sempre partir da palavra de Deus. É a palavra quem diz isso. Então, nós partimos desse pressuposto. Nós cremos na palavra de Deus, nós queremos que a palavra é a revelação do Senhor, e é nela que nós vamos encontrar quem é o nosso Deus. E nós convivemos com o mito da nossa autossuficiência, especialmente aquelas que, como eu, têm uma necessidade de controle muito grande, que precisa ser dominada pelo Espírito, pelo Senhor, para que isso não nos traga prejuízo. E aqui eu confesso para as irmãs, sempre tive essa característica, sempre foi algo que eu tive que colocar diante do Senhor e falar: Senhor, quebra isso em mim, porque eu não tenho o controle de nada. Mas nós precisamos reconhecer que nós somos criados com necessidades. Não foi o pecado que introduziu a necessidade, nós fomos criados com necessidade. Deus colocou Adão e Eva num jardim e disse que eles poderiam comer de todos aqueles frutos, menos de um. Se eles podiam comer, eles iam comer para satisfazer fome. Então, o pecado não é quem trouxe a necessidade. Nós fomos criadas dessa forma. Por quê? Porque a necessidade, ela é um limite que é imposto a nós, diferente do nosso Deus, que é um Deus ilimitado. E ele nos criou com esses limites com um propósito, que daqui a pouco nós vamos avaliar. Essa relação entre necessidade e controle, ela precisa ser avaliada com muita cautela, porque as nossas necessidades, elas podem e muitas vezes influenciam as nossas necessidades, as nossas decisões, perdão. Um exemplo muito claro disso: se nós tivermos um voo cancelado, por exemplo, e passarmos um tempo maior no aeroporto, além daquilo que a gente previa, e se nós não formos previdentes e levarmos barrinha ou algum outro lanche, num determinado ponto a nossa fome vai ser tão grande que nós vamos pagar R$ 30 num pãozinho de queijo bem pequenininho. Por quê? Porque existe uma relação aí entre a necessidade que eu tenho de comer e a decisão de comprar. Então, essa necessidade, ela pode determinar a minha decisão. Vai chegar num ponto que eu vou pagar esse preço, porque eu preciso me alimentar. Só que isso pode tomar uma dimensão maior na nossa vida. Nós podemos ter necessidades que vão aumentando, por exemplo, necessidade por atenção. Por algumas razões,
Nós, às vezes, somos colocadas em situações onde nós temos carências, onde nós sofremos, onde nós somos feridas e passamos a ter necessidade de atenção, atenção do outro. E em razão dessa necessidade por atenção, isso vai influenciar algumas decisões que eu vou tomar. Por exemplo, eu posso falar num tom de voz mais alto, numa roda, para que as atenções se voltem para mim. Eu posso tomar a decisão de usar uma vestimenta que vai chamar a atenção de alguém. Eu posso adotar comportamentos que vão chamar a atenção de alguém. Percebem que existe uma relação entre as necessidades que eu tenho e as decisões que eu tomo? E as nossas necessidades, elas acabam nos enfraquecendo face à tentação. Por isso, nós precisamos zelar para que nós não nos consideremos autossuficientes, porque nós não somos. A nossa suficiência, ela precisa vir do Senhor, porque nós somos limitados. E esses limites são colocados exatamente para nos fazer lembrar de onde vem a nossa provisão e para nos fazer aproximar da fonte de onde vem a provisão. E nós temos algumas marcas de autossuficiência. Eu disse há uns minutos atrás que Deus nos criou com necessidades justamente para que na nossa insuficiência nós pudéssemos nos voltar para a fonte de tudo. Mas ao invés disso, lá no Éden, o homem buscou a autonomia. Ao invés de contentar-se em saber que era limitado e que deveria se aproximar sempre da fonte da provisão, aquele gesto de Eva, ao pegar o fruto, era o gesto humano tentando aspirar ao divino. Lembra que nós vimos isso nos estudos anteriores? E nós continuamos repetindo este gesto quando eu me considero autossuficiente. Eu estou dizendo que Deus não é Deus, que Ele não é autossuficiente. Eu sou, então eu faço, eu resolvo, ao invés de buscar no Senhor a suficiência que eu preciso. E nós vamos ver, se nós meditarmos novamente lá nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos ver como isso foi forte e como isso continua sendo repetido até hoje. Além de Deus nos criar com necessidades individuais, Deus também nos criou com necessidades relacionais. Ele nos criou precisando dele e precisando uns dos outros. Lá em Gênesis 2:18, diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha aí uma necessidade de relacionamento e que foi suprida pelo Senhor. Ele nos conhece. Lembra lá de quando nós estudamos o Deus incompreensível, mas cognoscível? O Deus que nós não conseguimos conhecer por completo, mas conseguimos conhecer o suficiente e vamos prosseguir nesse conhecimento, e que Ele nos conhece por completo? Pois é, Ele conhecia o homem por completo a ponto de saber que o homem precisava de um relacionamento, e assim nós fomos criadas. 1 Coríntios 12:21, no Novo Testamento, há uma expansão desse relacionamento, para a comunhão entre os irmãos. Eu não vou ler o texto todo, apenas o versículo 21. 1 Coríntios 12 trata, né, do corpo como um todo, como um organismo vivo, harmônico, mas o versículo 21 diz o seguinte: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ou seja, conseguimos conceber um corpo onde um membro não precisa do outro? Se o meu pé esquerdo resolver ir para um lado e o meu pé direito resolver ir para o outro, não vai haver acerto, eu não vou a lugar nenhum, eu vou cair, não é? Então, além
de ter essa necessidade individual de relacionamento, Deus nos criou desta forma, Ele nos formou desta maneira, precisando uns dos outros. Por isso que nós estamos aqui, neste estudo. Nós estamos juntas, estudando a palavra de Deus. É por isso que nós temos necessidade de nos congregarmos, de nos reunirmos, de orarmos juntas, orar umas pelas outras, suportar uma às outras, no sentido de dar suporte, ajudar a ser ajudado. Faz parte da maneira como Deus nos formou. E quando nós fazemos isso, quando nós vivemos esses relacionamentos, nós estamos refletindo a glória de Deus, porque nós estamos cumprindo aquilo para o qual Ele nos formou. A santificação é exatamente o processo de aprendermos a crescer em dependência e não em autonomia. A santificação é exatamente o processo em que eu aprendo a não ser autossuficiente. Ao contrário, eu aprendo a depender do Senhor, a confiar na provisão dele e a saber, ser convicta de que a minha suficiência não é própria, mas ela vem do Senhor. Existem algumas marcas, que eu chamo também de máscaras, porque a gente as coloca para dizermos que somos autossuficientes, e às vezes nós fazemos isso de maneira até que involuntária, no sentido de, às vezes, não reconhecer de plano que estamos fazendo isso. Lembram que em estudos passados nós vimos que nós pedimos ao Senhor, inclusive, para nos absolver das faltas que me são ocultas? Nós pedimos a Deus para sondar o nosso coração, para aquelas faltas que sequer nós sabemos que nós cometemos, que nós não temos a consciência que nós cometemos, então nós precisamos pedir a Ele discernimento para Ele nos mostrar isso. Então, nós temos algumas marcas desta autossuficiência que a gente tenta usurpar do Senhor. Por exemplo, a falta de oração, ou mesmo a negligência na vida de oração. Quando eu não oro, o que eu estou fazendo? Existem algumas necessidades que nós simplesmente não colocamos diante do altar porque consideramos que aquilo ali não tem relevância para ser colocado no altar. Mas não é isso que Deus planejou para a nossa vida, não é? Nós temos que colocar tudo diante do Senhor em oração. Não importa se eu penso que aquilo ali é algo que é solúvel ou se é algo impossível. Deus não disse para colocarmos diante dele apenas as causas que nós consideramos impossíveis. Ele nos exorta a vivermos uma vida de intimidade, de oração, de súplica. Então, quando eu negligencio na minha vida de oração, eu estou dizendo, eu não preciso do Senhor. Eu estou dizendo que eu posso providenciar as coisas para mim. Então, quando eu negligencio na vida de oração, eu estou dizendo que eu sou autossuficiente. Quando eu esqueço da provisão de Deus no passado, hoje, e não lembro da provisão que Ele me deu, e creio que essa mesma provisão do passado vai acontecer hoje, vai acontecer sempre, eu também estou dizendo que eu sou autossuficiente. E às vezes nós criticamos os nossos irmãos lá do passado, né, que andaram pelo deserto e que tinham que confiar que Deus ia mandar o maná todo dia. Deus poderia ter permitido a eles, podem estocar. A questão de estocar não era o problema, mas Deus queria ensinar para aquele povo a confiança na provisão. Ele queria que o povo aprendesse que Ele era o Deus provedor e que era para eles usarem aquele maná naquele dia e confiar que no dia seguinte eles teriam o maná. É uma lição difícil de aprender, né? Porque nós temos a inclinação natural de fazermos banco de horas, banco de provisão. Mas não é assim que funciona. Não foi só aquele povo que Deus quis ensinar a confiar na provisão. Ele quer nos ensinar isso hoje. E Ele vai continuar nos moldando neste aspecto, para que nós tenhamos confiança no Deus provedor.
Uma outra marca, uma outra máscara de autoconfiança, quando nós passamos por provações e quando nós sentimos raiva, ressentimento nas provações. Isso acontece por quê? Porque as provações, os sofrimentos, eles expõem de uma maneira bem clara as nossas necessidades. E nós temos uma inclinação natural de não gostar de ver as nossas necessidades, as nossas vulnerabilidades expostas. E as provações vêm exatamente para nos ensinar a aprender a expor a nossa vulnerabilidade. Porque quando eu exponho a minha vulnerabilidade, eu estou reconhecendo que eu tenho um Deus que é autossuficiente, mas eu não sou, eu sou vulnerável. Tiago 1, 2 e 3 diz o seguinte, e parece um paradoxo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Parece loucura ou contradição a palavra de Deus dizer que é motivo de alegria passar por provação, mas é exatamente isso que a palavra de Deus nos diz, que a nossa posição diante das provações deve ser a de alegria. Por que alegria? Porque através da provação da fé, a minha fé vai ser firmada, vai ser confirmada, e através dessa confirmação, essa confirmação vai produzir perseverança. E é a perseverança, meus irmãos, minhas irmãs, que nos faz caminhar. Não tem aquele hino que diz, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas daqueles que permanecem firmes. Essa é a verdade que a palavra nos diz. Então, nós temos duas opções quando nós passamos por provações. Ou nós nos afastamos da fonte da nossa suficiência e ficamos raivosas, ressentidas, amarguradas, murmuradoras, ou nós escolhemos nos aproximar da fonte da provisão. Porque desta forma, quando eu me aproximo da fonte da provisão, a provisão é dispensada sobre a minha vida, e a minha fé é fortalecida, e a minha fé é confirmada, e essa confirmação vai produzir perseverança. Eu vou perseverar, eu vou continuar me aproximando da fonte a despeito da situação. Essa é a dinâmica da vida cristã, essa é a dinâmica do nosso processo de santificação. Outra máscara, outra marca da autossuficiência, do mito da autossuficiência, a falta de convicção do pecado pessoal. Muitas vezes nós somos incapazes de reconhecer a nossa necessidade de perdão. Nós somos rápidas em reconhecer que o outro precisa nos perdoar. Mas ao perdoar, o outro já torna mais difícil, né? E quando isso acontece, nós também passamos a evitar a comunidade cristã. Quando nós nos achamos autossuficientes, quando nós estamos confiantes nos nossos próprios recursos, nós passamos a evitar a comunidade cristã, nós passamos a evitar a congregação, porque eu não preciso de ninguém. Muitas vezes não é isso que a gente fala? Vou fazer eu mesmo porque eu não preciso de ninguém. Mas não é assim. Deus não nos criou dessa forma. Nós dissimulamos também o nosso real estado. Muitas vezes as pessoas perguntam, como que você está? E a gente repete, estou bem, está tudo bem, está tudo certo. Como que as pessoas vão nos ajudar? Se nós continuarmos repetindo, nós estamos, está tudo certo, está tudo bem, não estou precisando de ajuda, não. Falta de humildade, a incapacidade de pedir ou receber ajuda. Muitas vezes nós nos fechamos em nós mesmas e somos incapazes de pedir ajuda, ou mesmo de receber
quando alguém percebe, mesmo a gente dizendo que está tudo bem, alguém percebe que não está tudo bem e vem nos oferecer ajuda de alguma forma, a gente refuta. Isso, minhas irmãs, é uma marca de autossuficiência. Eu estou dizendo que eu não preciso daquela ajuda. E nós precisamos de toda a ajuda, de todos aqueles que querem nos dar suporte. Nós precisamos. E o resultado de tudo isso, minhas irmãs, é a exaustão. Porque nós somos limitadas. Nós podemos negar isso até o último dia das nossas vidas. Mas é fato. Nós somos limitadas. Nós não somos autossuficientes. E quando nós lutamos contra essa característica, quando nós lutamos contra a natureza que nos foi dada pelo próprio Deus, o resultado é exaustão, é um cansaço permanente, é um estado de ansiedade permanente, porque se esgotam os nossos poucos e limitados recursos físicos, emocionais e até mesmo espirituais, porque nós ficamos tão abatidas que nós não temos forças para orar, nós não temos forças para ler a Bíblia, nós entramos num processo de exaustão. Então, nós precisamos reconhecer, nós não somos autossuficientes. As nossas necessidades são reais e nós não podemos supri-las. Só Deus. Nós temos que ir até a fonte da provisão, porque é de lá que vem essa suficiência. Vejam que Jesus nos deixou um exemplo de como responder a isso, como responder a necessidades. Nós todas sabemos que Jesus é Deus e mesmo na sua deidade, ele veio e viveu como homem. E como humano, ele teve necessidade de sono, ele teve cansaço, ele chorou, ele sofreu, não é verdade? Mas ele nos deixou uma lição preciosa. Mateus 4, de 1 a 11. O texto é um pouco longo. Eu vou deixar para vocês lerem em casa. Eu vou destacar apenas alguns versículos para mostrar o contexto. Aqui Jesus foi levado ao deserto, né? E ele, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a palavra de Deus diz, ele teve fome, uma necessidade, como a que nós temos. Então, no versículo 3, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vejam, o inimigo tentando o próprio Jesus. Mas Jesus respondeu, e aqui ele nos ensina como responder às tentações, diante de necessidades. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o inimigo continua tentando o Senhor Jesus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E veja como ele é sutil, ele usa a palavra. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o inimigo continua tentando o Senhor Jesus, até que o Senhor Jesus diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui Jesus nos dá uma lição muito preciosa. Nós não somos autossuficientes, nós temos necessidades. E mesmo diante das nossas necessidades, se tentados nós formos, nós temos que responder com a palavra de Deus, e nos aproximar da fonte de onde vem a nossa suficiência. Vejam que Jesus respondeu a todas as ofertas de autonomia que Satanás lhe deu, afirmando a suficiente vontade de Deus.
anunciando, afirmando a própria palavra do Senhor. E ele havia feito o jejum. Nós, quando fazemos o jejum, é uma disciplina espiritual, e ele nos lembra muito a nossa necessidade, o nosso limite, a nossa falta de autossuficiência. Por isso é importante o exercício do jejum, porque ele nos mostra esses limites, mas ele nos mostra também que nós precisamos nos aproximar da fonte. E é isso que a gente faz durante o jejum, né? A gente se abstém daquela necessidade do pão material, mas a gente se alimenta do pão da vida, que é a palavra e da oração. O sofrimento, da mesma forma que o jejum, ele nos lembra, de uma maneira muitas vezes drástica, os nossos limites. Eu que sempre fui uma pessoa muito controladora, forte, que achava que podia solucionar todas as coisas, né? Passei por momentos difíceis para que eu pudesse ver na minha frente os meus limites inexoráveis, mas que eu ignorava, né? E o sofrimento tem esse propósito de nos lembrar os nossos limites. Vejam que Jesus alimentou, curou, ressuscitou mortos, acalmou águas, né, Kelly? Acalmou aquela tempestade. Por quê? Porque atendendo às necessidades físicas de todas aquelas pessoas, Jesus estava apontando para a nossa maior necessidade, que é a necessidade de vida eterna. Nós temos necessidades físicas, materiais, emocionais, mas a nossa maior necessidade é a necessidade por Cristo Jesus. Todas nós pecamos, todas nós precisamos do Senhor. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, todas nós precisamos de suprir essa necessidade para vencer a morte e ter a vida. Nós só temos, da mesma forma, dois caminhos. Ou nós caminhamos para longe da fonte e nós não vamos ter vida, vida em abundância e vida eterna, ou nós caminhamos para a fonte. Alguém que tem sede vai caminhar no sentido contrário de um poço de água límpida? Não. Quando nós temos sede, nós vamos em direção ao poço, de preferência de água limpa. E nós temos uma fonte de água viva. E nós precisamos caminhar rumo a essa fonte de água viva, porque é lá que eu encontro o Senhor Jesus. Jesus veio para salvar a você e a mim. E ninguém pode tomar essa decisão, nem por mim e nem por você. Eu louvo a Deus por todas aquelas que já tomaram essa decisão. Mas eu encorajo você, se você não tomou ainda essa decisão, de chegar até a fonte de água viva e dizer: Senhor, eu quero, em Jesus Cristo, provar da água da vida eterna e, a partir de agora, viver uma vida diferente na tua presença. Filipenses 4,19 nos dá uma promessa, porque seria desolador se nós estudássemos todos esses limites, se nós estudássemos que nós não somos autossuficientes, se nós estudássemos que Deus é autossuficiente, mas se não houvesse um vínculo entre essas duas coisas, seria desesperador. Mas Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É uma promessa. E Deus não mente. Ele não é homem para mentir. Ele é o nosso Deus. E ele promete. Ele próprio, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, mas tem uma vírgula aqui, em Cristo Jesus,
cada uma de vossas necessidades. Nós temos necessidades? Sim. Fomos criadas assim? Sim. Mas Deus nos promete que em Cristo Jesus, Ele vai suprir cada uma delas. Então eu tenho que ir até Jesus. Ele morreu na cruz por você e por mim. E quando eu aceito o Senhor Jesus como único Senhor da minha vida, como único Salvador, eu tenho esta promessa, que Deus vai cumprir, vai suprir cada uma das minhas e das suas necessidades. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu desafio vocês a reverem, quando eu passar o resumo, todas as passagens, meditem nela. E eu gostaria de deixar com vocês 3 reflexões para nós encerrarmos. Primeira, você consegue identificar uma área de sua vida na qual tem confiado em seus próprios recursos? Cada uma vai fazer essa reflexão, cada uma vai responder para você mesma. Coloque isso diante de Deus. Talvez você não tenha o discernimento se tem alguma área em que você confia nos próprios recursos. Coloque isso diante do altar. Pergunte isso para o Senhor. Senhor, sonda meu coração. Vê se tem alguma área da minha vida onde eu tenho confiado nos meus próprios recursos. Me dê esse discernimento, me mostre. Muda isso na minha vida. Segunda reflexão. Quais marcas da autossuficiência que nós estudamos hoje você identifica no seu comportamento? É muito pessoal. Você não precisa responder para mim nem para ninguém aqui. É uma reflexão. Coloque isso diante do Senhor também. Repasse as marcas que nós vimos. Pergunte ao Senhor se isso tem sido real na sua vida, se você tem carregado alguma dessas marcas. Terceira, você sente raiva ou desconforto quando uma necessidade sua é exposta? Procure pensar nos últimos dias, nos últimos tempos, se alguma necessidade sua foi exposta e como você se sentiu. Coloque isso diante de Deus. E ao fazermos isso, nós vamos estar caminhando para mais perto da fonte da nossa suficiência. Deus as abençoe. Eu vou encerrar a gravação